Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui essa noite, para nós podermos meditar um pouco da Palavra de Deus. Confesso que, embora eu faça a celebração aqui durante a semana algumas vezes, mas o coração da gente sempre fica um pouquinho nervoso, gelado, né? Quero agradecer ao Alain pela confiança, pelo convite, pelo chamado. Se não ficar bom por parte de quem está pregando a palavra, o mais importante já vai estar aqui. É por ele que nós estamos aqui essa noite. Então, cada um de nós que foi chamado e foi convidado por Deus a estar aqui nessa noite, que a gente possa ter o seguinte pensamento na nossa cabeça: é o melhor tempo da nossa vida, é o tempo mais bem investido da nossa vida, é esse aqui que nós temos. Na verdade, o que a gente teria que fazer é buscar mais tempos como esse, entre família, entre igreja, entre comunidade reunida, para adorar o Senhor. É o melhor tempo. Que nunca venha no nosso coração que isso está sendo um tempo perdido, o que eu estou fazendo aqui? Não, é a melhor parte. A melhor parte nos foi reservada esta noite. Por isso, nós estamos aqui. Que nós possamos sair daqui com o coração transformado, renovado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Como bem disse o Bismarck há pouco, já tivemos a grande alegria, a maravilha de liturgicamente iniciarmos a nossa Semana Santa. Embora amanhã é o Domingo de Ramos, mas o padre já celebrou a liturgia de amanhã. Então, liturgicamente, para nós, a Semana Santa está aberta, e é uma grande graça, que esse tempo seja um tempo muito propício e fecundo, que muitos frutos dessa semana que se inicia possam brotar no nosso coração, e eu tenho certeza que muitas e muitas coisas boas, muitas bênçãos, muitas curas, muitas libertações e transformações irão acontecer. Porém, basta que o nosso coração esteja aberto, basta que nós possamos estar realmente com o coração dedicado e aberto nas mãos do Senhor. Meus irmãos, meu compadre foi muito generoso comigo. Quando ele passou o tema, eu fiquei muito feliz, porque família, a própria palavra já vem no nosso coração, e cada um de nós aqui, todos nós, quando a gente fala a palavra família, vem alguém ou algumas pessoas ao nosso coração de imediato. A gente sempre vai trazer alguém ao nosso coração, seja às vezes por um motivo feliz que você lembra de uma pessoa, ou às vezes também até por um motivo triste, e a gente lembra de algumas coisas, de algumas mágoas, de algumas coisas ruins que às vezes estão ali encravadas no nosso coração e que precisam ser curadas. Então, o tema que o meu compadre me passou: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Maravilhoso, lindo demais esse tema. E para a gente entender de onde vem realmente essa palavra, eu vou pedir vocês, para aqueles que estiverem com a Bíblia, para que nós possamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 em diante. Deixa eu ver se eu não falei errado para vocês. Capítulo 16, versículo 16 em diante. Eu vou ler só para a gente entender de onde veio esse tema, e assim a gente poder depois ir falando sobre ele, meditando juntos.
Atos 16, versículo 16 em diante. Amém? Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, não suportando mais a situação, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo que tinham perdido a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal, diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão se amotinou contra Paulo e Silas, e os magistrados rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com varas. Depois de os açoitar bastante, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzidos para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: acredite no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos os da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir, foi batizado junto com todos os seus. Depois, fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter crido em Deus. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a origem da palavra que eu fiz questão de ler para a gente entender todo o contexto dela. Meus irmãos, vimos que nesta palavra o carcereiro ele fica tão desesperado quando acontece aquele terremoto, e a gente nota que aquele terremoto foi providência de Deus. As prisões se abriram, as correntes se soltaram, mas eles não fugiram. Interessante isso. Na verdade, Paulo e Silas já estavam libertos das correntes, mas estavam presos a Cristo. Eles foram naquela cidade, naquele lugar, com um propósito, e não podiam ir embora sem que aquele propósito fosse cumprido. E eles tiveram até a oportunidade. Poderiam fugir, poderiam sair correndo, porque sabiam que poderiam morrer. Então, o carcereiro atentou contra a própria vida. Aí Paulo e Silas vão dizer: não, calma aí, nós estamos todos aqui. Para a alegria dele, imagina como é que aquele carcereiro não deve ter ficado feliz. Então ele vai perguntar àqueles homens, com o coração cheio de alegria, profunda alegria, ele vai perguntar àqueles homens: meus irmãos, o que eu faço para ser salvo? Então eles vão dar uma resposta muito simples: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família.
Meus irmãos, se nós pegarmos a frase e a gente ler ela assim rapidinho, parece uma frase que soa sem muito sentido e facinho de ser cumprido. Uma frase bem simples: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Ponto. Bom, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Aí existe tudo aquilo que de verdade nós temos que fazer para de fato buscar a salvação para a nossa família. Não é tão simples assim. Não é impossível. Que bom que não é impossível. É muito possível. Naquela noite, aquele carcereiro e a sua família experimentaram de verdade a presença de Deus na vida deles. Foram batizados e com certeza salvos, porque mudaram a perspectiva, mudaram o entendimento da vida deles, tiveram a oportunidade e abraçaram aquela oportunidade para receber o Senhor. Mudança de vida, meus irmãos, uma mudança de vida total. Deus criou a família, criou o homem, como disse o Bismarck há pouco, e depois ele viu que o homem precisava de uma companheira. Está lá em Gênesis. Deus viu que o homem estava só e deu-lhe uma companheira, uma mulher, que se assemelhava com ele. Então, como muitos pensam por aí, não é um acaso. Não é um acaso. Por amor, Deus cria o homem e a mulher, para que estes façam parte do projeto de salvação de Deus. Essa é a verdade que temos que trazer no nosso coração todos os dias. Somos a melhor e maior criação de Deus. Somos filhos do próprio Deus, criados à sua imagem e semelhança. Embora o mundo esteja de ponta cabeça, uma baderna, isso não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. A culpa é do ser humano que está se afastando cada dia mais rapidamente, se afastando de Deus e deixando Deus de lado. Por isso o mundo, cada dia mais, está ficando de ponta cabeça. A humanidade vive hoje uma crise de identidade. Uma crise de identidade onde os homens estão perdendo a autoridade de homens e as mulheres já não agem como mulheres. Isso é o caminho para o fracasso da humanidade. É o caminho para o fracasso da humanidade. E é o que nós estamos vendo aí. Homens perdendo totalmente a característica de homem de verdade. E mulheres também. Homens querendo parecer mulheres, mulheres querendo parecer homens. Não é isso que Deus criou. Deus criou duas criaturas, o homem e a mulher. Nada mais. Nada mais. Esse é o projeto perfeito. Homem e mulher. Muitas das vezes isso parece ser muito duro. Não é duro. Não é duro. É só a verdade de Cristo. Para nós que somos cristãos de verdade, isso não incomoda o nosso coração. Ou pelo menos não deveria incomodar o nosso coração. Então, meus irmãos, o que de fato estamos fazendo? Como estamos procedendo para que um dia nós e a nossa casa também sejam salvos? Porque o projeto de Deus é esse. O projeto de Deus não visa o individualismo, não visa a salvação de um membro de uma casa. Não, o projeto de Deus, ele visa a salvação completa de uma casa. E eis aí o grande desafio. A grande empreitada que Deus nos dá é essa, porque cada um de nós tem as nossas famílias. Cada um de nós tem uma família para cuidar, cada um de nós tem uma família para rezar, cada um de nós tem uma luta todos os dias. Pode só parecer, às vezes a gente olha para a família do outro e acha que ele não tem problema. É aquele velho ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Vai lá para ver. Vai viver o problema do outro, meu amigo, que você vai ver só. Você não sabe o que ele está passando. Cada um de nós tem os nossos percalços.
Quantas das vezes mães e pais choram discretamente, disfarçadamente por seus filhos? Quantas e quantas vezes isso acontece? É muito difícil, é desafiador, mas que bom que é assim, que bom que é assim. Deus nunca disse que seria fácil, Deus nunca disse que nos daria nada de mão beijada, Ele nunca disse isso. Então, meus irmãos, essa luta para a nossa salvação e a salvação da nossa família, ela vai se dando diariamente, todos os dias é uma nova batalha, vencemos uma, amanhã tem outra, e assim sucessivamente, são inúmeros desafios. Educar os filhos hoje é um desafio enorme, no mundo que estamos vivendo é desafiador, é muito desafiador. Então, essas criaturas perfeitas que Deus criou, o homem e a mulher, e daí a geração dos filhos, para que o mundo continue em crescente. Mas como pai e mãe hoje educam os filhos? Como pai e mãe hoje, num mundo tão perverso, tão cruel, vão conseguir educar os filhos? Sozinho não dá. Quando eu digo sozinho, é o casal junto, mas sem ausência de Deus. Não dá, sem chance, não tem como dar certo. E aí eu volto para outro ponto. Se os dois, marido e mulher, estiverem pensando no individual, no eu, também não vai dar certo. Marido e mulher precisam estar em comunhão todos os dias, precisam estar juntos todos os dias, plantando dentro de casa, plantando no coração dos filhos a semente do amor de Deus. Isso é fato, não tem como ser diferente. Se marido e mulher não atuam juntos, não estão juntos nas batalhas do dia a dia, não dá, não tem como. E essa vida é uma batalha diária. Repito, todos nós temos os nossos problemas, barreiras, quebra-molas, de tudo nós temos. E sozinho realmente não dá. Se nós não nos apegarmos com o Senhor, se nós não tivermos o Senhor como nosso escudo, a gente não consegue. E o que a gente mais vê hoje são lares destruídos. A gente acha que nunca viu as famílias estarem tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes um do outro. É uma proximidade que engana, é uma proximidade mentirosa. Estamos perto um do outro, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, distantes. Quer ver uma ferramenta que tem destruído? Começa com C e termina com R. Não precisa nem falar. O celular. O celular faz com que as pessoas estejam a 1 metro um do outro, em vez de conversar de boca, estão conversando pelo celular. Estão rindo e tudo, mas estão conversando pelo celular. Hoje um colega falava isso no trabalho. Eu achei até engraçado. Ele é de uma igreja protestante. Ele falou que estava na porta da igreja, ele se deparou com uma cena. Ele falou que tinha um casal que estava dentro do carro, 35 minutos. E ele viu aquilo, porque ele estava na porta da igreja recebendo os fiéis dele lá. Ele falou que aquele casal ficou dentro do carro 35 minutos, não trocou uma palavra um com o outro, nada. Tombou um com a cabeça para lá e o outro com a cabeça para cá. E em vez de tombar os dois para o centro e ficar de cabecinha colado um com o outro, não, abriu um para cada lado. Cada um com a sua tela, cada um com o seu celular, um abismo de distância enorme. Do nada, o cara foi, ligou o carro, eles saíram 35 minutos sem diálogo. Isso acaba com qualquer coisa. Isso vai fazendo com que o casamento vá esfriando. E é nessas brechas, é nesse distanciamento que o inimigo vai entrando. E pode crer, ele entra. Ele vai vendo essas brechas, ele vai vendo o casamento esfriando, ele vai vendo aquele distanciamento, e o amor vai diminuindo. E aí o inimigo entra no meio. E ele age para separar, para destruir, para demolir o casamento e a casa. Acaba com tudo. Por isso que eu digo, os lares, as casas, as famílias são atacadas toda hora. E atacadas com tiro e bomba. Não é pouca coisa não. Se não nos apegarmos de verdade ao nosso Senhor,
Todos nós. Não tem problema, orar e vigiar. Não tem hoje, cuidado. Amanhã pode ser qualquer um de nós que vai estar passando por dificuldade e problema. Se apegado a Jesus a coisa está difícil, imagina sem Ele. Eis a diferença. Se você está apegado no Senhor, se você está com o seu mastro ali firme no Senhor, quando vier o problema, você tem onde se apegar. Na hora, você vai falar: Senhor, me ajuda. Agora, se você está se afastando, está deixando o inimigo entrar na sua casa, destruir a sua casa, vai dar problema. Então, a vida dos casais, dos pais e das mães, para educar os filhos no caminho do Senhor, é desafiador demais. É muito desafiador, porque o mundo rema contra. O mundo quer, porque quer tirar os filhos do alcance dos pais e principalmente quer afastar os filhos da igreja, quer afastar os filhos de Jesus. Como vemos jovens perdidos hoje, como vemos jovens que estão a cada dia mais à mercê da vida, jovens que cada dia buscam a felicidade que nunca vão encontrar se não se converterem. Muitas das vezes esses jovens vivem o que vivem hoje porque dentro de casa, essa vida que levam hoje é um reflexo do que está sendo vivido dentro de casa. Problemas entre pai e mãe, brigas, discussões, separações, não tem como dar certo. Então o casal, todos os dias, ele deve desejar a salvação para si, mas principalmente para a família. O objetivo de Deus é que a família seja toda salva. E olha como é que isso faz sentido. Então, por isso que cada dia que Deus nos dá o presente da vida aqui, eu entendo como uma oportunidade da gente tentar fazer alguma coisa. Porque imagina o tamanho da decepção de um pai e uma mãe que lutaram, mas não conseguiram trazer o filho, tirar o filho do pecado, tirar o filho daquela situação difícil de erro que ele estava vivendo. Não existe prêmio nisso, não existe alegria nisso. Esse é o tipo da situação que, vamos ser sinceros, se a gente for salvo e os nossos não forem salvos, a gente não vai ficar feliz, não existe alegria nisso. Então, por isso que cada dia que Deus nos dá aqui, sim, podemos acreditar nisso fielmente, é uma oportunidade de rezar, de colocar o joelho no chão, de acreditar e não desanimar. Não desanimar. Mesmo que o cansaço bata, mesmo que a fé tem dia que dá uma desanimada, temos que lutar. Precisamos lutar todos os dias. Esse é o projeto, é o sonho de Deus para a família, é que a família seja salva. A família só não foi destruída porque ela é um projeto de Deus. Ela é firmada em Deus. Ele os criou, homem e mulher. Se não fosse assim, facilmente a família já teria sido totalmente destruída. Não é por falta de tentativa. Tentam toda hora, de todo jeito, todo momento. É uma ideologia dali, um pensamento daqui, alguém falando uma coisa dali, outra daqui, para atacar a família. A família é sagrada, meus irmãos. A família é dom de Deus e Ele deseja para cada um de nós a salvação. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer para cada um de nós a salvação, e para Ele só vai ser completo se nós conseguirmos, com a graça dEle, salvar a todos nós. Nunca foi fácil, para ninguém foi fácil. Quer ver uma coisa? Que nós podemos nos apegar e ver que todo mundo tem dificuldade? Famílias de santos que lutaram para salvar seus filhos, por exemplo. Vamos pegar aqui a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Que grande mãe, que mulher forte, que vida difícil. Casou com um homem de temperamento difícil, brabo, nervoso, um homem complicadíssimo. Aí teve Santo Agostinho, tudo que ela mais queria para aquele filho era o quê? A conversão e a salvação. Santo Agostinho também com um temperamento difícil, que buscava explicações dali, explicações daqui, e gostava de viver no luxo,
e com mulheres, mas Santa Mônica, como mãe de fé, como mãe que entendeu o projeto de Deus, ela vai orar, ela vai rezar, ela vai clamar. O marido vai morrer convertido e o filho vai se tornar um dos grandes santos da igreja, santo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Então por aí a gente vê que não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Se essa mãe, por exemplo, de Santo Agostinho, ela desiste no meio do caminho, o que teria acontecido? Santo Agostinho não teria se tornado quem se tornou, não teria se convertido, não teria se tornado um grande santo da igreja. Santa Teresinha, santa padroeira da nossa paróquia, tão querida santa. Às vezes eu fico olhando assim e a gente não tem dimensão do quanto que Santa Teresinha é uma santa querida, o quanto as pessoas gostam de Santa Teresinha. Primeiro que é uma santa que não é dos tempos muito antigos, é uma santa dos tempos bem atuais. E a vida de Santa Teresinha nunca foi fácil, sempre foi muito difícil, a começar pelo casamento de seus pais. Nunca foi fácil, um casamento que tinha tudo para dar errado, porque ele tinha planos diferentes do dela. Já se conheceram com a idade um pouco avançada. Ele pensava em ter um casamento para viver como irmão, sem o sexo, como irmão, mas não pode. A vocação do casamento não é essa. E ela pensava em ter muitos filhos, ou seja, ele não queria ter filho, ela queria ter muitos filhos. Mas aí, eu lendo lá, foi-lhes apresentado um diretor espiritual, com muita sabedoria, ele disse: olha, o casamento é para ter filhos. Rápido, resolveu. Tiveram muitos filhos, mas tudo na dor, no sofrimento, na provação. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Bobo é quem acha que a vida é fácil. Tiveram 9 filhos, Santa Teresinha, a caçula. 4 morreram ainda com idade pequena. Santa Teresinha tornou-se santa. E as outras 4 irmãs que sobreviveram, todas foram também religiosas, mulheres que dedicaram a vida a Deus, se entregaram a Deus. Mas onde eu quero chegar? Isso não é à toa, isso não é uma coincidência, isso não é um acaso, não é um acaso, porque a grande preocupação dos pais de Santa Teresinha e de suas irmãs foi o quê? A salvação das suas filhas, foi educar as suas filhas, fazer as suas filhas entenderem o projeto de Deus, para que elas fossem salvas. E a gente percebe que eles não interferiram nas escolhas das filhas deles, que eles poderiam dizer: mas vai todo mundo para o convento? Não vai ficar ninguém para dar um neto para a gente? Não. Eles entenderam e fizeram um papel de pai perfeito. Fizeram um papel de pais que educaram suas filhas de forma perfeita. Então, nós temos dentro da igreja exemplos que nós pais, tios, avós e avós, porque não é algo que a gente precisa procurar fora e achar que não, nós temos exemplos dentro da igreja que nos motivam, que nos ajudam todos os dias, que são um combustível para nós, que nós podemos pensar: bom, se eles conseguiram, a gente também pode conseguir. Mas só dá para conseguir orando, rezando e agradecendo, porque senão a gente não consegue. É desafiador, meus irmãos, mas não é impossível. Deus criou a família com esse propósito, e é por esse propósito todos os dias que nós devemos batalhar, devemos lutar para que as nossas famílias sejam salvas. Temos que lutar todos os dias. Repito, cada um de nós tem nossos desafios, tem nossos problemas para lutar, para seguir. Isso vai nos fazer acreditar cada dia mais, orar cada dia mais e perseverar na oração. Cada um de nós todos os dias coloca o joelho no chão, dobra e reza por uma intenção ou várias intenções. É assim que funciona, é desse jeito que tem que ser.
e a principal das famílias, a grande família, a sagrada família, Jesus, Maria e José. José, um exemplo de pai, aquele que não abandonou Maria diante de tudo que estava acontecendo, é o pai de Jesus, escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui, que ele vai ensinar para Jesus a forma dele, vai ensinar a Jesus o trabalho dele e vai dar a Jesus a educação. Um exemplo de homem, um exemplo de pai, de chefe de família de verdade. Nossa Senhora, grande mãe, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, mas não foi fácil. E Jesus, o nosso Senhor, que viveu dentro de um lar com respeito, amado e educado por esse casal de pais. Então, nós temos famílias e principalmente a Sagrada Família, para que nós possamos ter como referência, para que nós possamos ter como exemplo, para não acharmos que estamos sozinhos, para não acharmos que o que estamos vivendo hoje é uma dificuldade só nossa, não. Desde sempre existe isso, desde sempre tem problema, desde sempre tem dificuldade, e são muitas as batalhas. Então nós pais temos todos os dias que lutar, orar pelos nossos filhos, educar os nossos filhos na fé e para o Senhor. Educando os nossos filhos para Deus, eles vão estar preparados para enfrentar os desafios do mundo. Temos que saber corrigir na medida certa, temos que saber brincar na medida certa, tudo na medida certa. E quem vai dar essa medida? Jesus. Sozinho a gente não consegue nada. Então, se nós nos colocamos diante de Jesus e pedimos a Ele: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me calma, paciência, dá discernimento, para que eu possa viver junto com meu filho cada fase da vida dele, ensinando a ele o caminho da verdade, o único caminho que leva à salvação, que é o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça todos os dias, que o Senhor possa vir em nosso auxílio, para que nós possamos um dia, todos nós, enquanto famílias, chegarmos juntos à morada eterna. Só será um presente, só será bonito, se todos nós conseguirmos. É isso que o Senhor deseja para nós, é isso que Ele quer para o coração de cada um de nós, e nós devemos desejar isso todos os dias. Eu tenho certeza que cada um aqui nesse instante, quando nós falamos de família, cada um trouxe alguém no coração, cada um tem alguém no coração agora, assim como eu tenho os meus aqui também, e eu sou grato a Deus todos os dias, pela família maravilhosa que Ele me concedeu. Temos problemas, temos desafios, todos os dias nós temos, não é fácil. Aqui quem nos fala é um pai de família, pecador, mas que luta todos os dias, e está disposto a todos os dias, para que a minha casa seja salva. Esse é o meu objetivo, isso deve ser o nosso objetivo todos os dias, que nós desejamos, possamos desejar um dia, todos, alcançar a morada eterna. Aqui é apenas um treino, aqui é apenas uma passagem, mas nós temos que fazer bem feito, temos que lutar fortemente, não podemos desistir, precisamos do Senhor, e Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa força. Meus irmãos, vou encerrando por aqui, agradeço pela confiança, peço desculpas se não falei bem, mas falei o que estava no meu coração. Estudei, trouxe uma colinha aqui, mas eu nem coloquei a colinha para fora, mas tudo que saiu estava dentro do coração. Mas repito, sou um pai de família que amo muito, muito a minha família, todos me conhecem aqui, temos defeitos? Temos, mas lutamos todos os dias com o mesmo propósito, e que nós possamos um dia, enquanto igreja, enquanto comunidade, esse é o nosso papel, lutar um pela salvação do outro. Enquanto estamos aqui, agora, quantas e quantas pessoas nós gostaríamos que estivessem aqui, mas não estão, mas porque ainda não é o momento de estar aqui. Mas qual é o nosso papel? Orar, lutar e rezar incansavelmente, para que um dia eles também possam estar aqui. Só terminando, às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas o povo não sai da igreja, igreja não salva ninguém. Não é igreja, não estou falando as colunas, as paredes, não.
O que salva vai estar aqui diante de nós agora. A gente não está aqui por causa da estrutura, a gente não está aqui apreciando o prédio, não é isso. O que salva de fato é quem está aqui dentro da igreja, é quem nós buscamos aqui dentro da igreja. Os prédios realmente não salvam. E vamos ser sinceros, é muito melhor estar aqui dentro da igreja do que estar lá fora. Essa é uma grande verdade. Se a igreja não salva, o que salva então? O mundo? Não, esse não salva. Aí a perdição é certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Amém, meus irmãos.